Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para a nossa querida cidade de Campo Bom. Hoje conosco, de volta, o prefeito municipal, Luciano Orsi. Prefeito, muito bem-vindo de volta para essa conversa de peso. Obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui na Vale TV, falando contigo, Rodrigo, sempre uma grande honra para nós poder estar conversando um pouquinho sobre a nossa cidade. Prefeito, num momento que infelizmente, quer dizer, talvez a gente já tenha passado pelo pior, esperamos todos nós que a pandemia esteja arrefecendo, mas que, claro, foram quase 6 meses, estamos fechando 6 meses agora na metade do mês, de muita angústia, de muita incerteza, de muito medo de todos nós, de muita preocupação. Se tivesse dito para o senhor, olha, lá no final, no último ano de governo, tem que enfrentar isso, como é que teria sido, hein, prefeito? É aquele desafio que tem que vir, assim, porque vamos dizer assim, uma consequência natural, realmente, do vírus, porque eu acho que ninguém gostaria de ter essa missão de enfrentar essa pandemia, esse Covid-19, no último ano, que é um ano onde tu pensa em... Vai entregar a obra. Realizar, vou fazer minhas obras, vou colocar para cima, também para a gente ter o dever cumprido, saber que a gente está fazendo o melhor e dentro das possibilidades também da cidade e da gente também. Então, realmente, esse coronavírus agora, nesses últimos 6 meses, foi um teste de fogo, acho, para todos os prefeitos, assim como para todo cidadão, porque todos nós estamos vivendo de maneira diferente e tendo que nos adaptar, e sofrendo, e tendo prejuízos de toda a ordem, Mas, claro, mais importante, o prejuízo à saúde, à vida, que é o nosso bem maior e que a gente tem lutado, acima de tudo, para manter isso, ou pelo menos dar as melhores condições para que a gente possa lutar contra esse vírus e também sem deixar de atentar para os outros detalhes. Passados esses quase 6 meses, como é que o senhor enxerga o enfrentamento à pandemia feito pela nossa cidade de Campo Bom? Olha, eu enxergo como um enfrentamento bom, correto, onde a gente trabalhou muito forte com a população, o comprometimento da equipe de saúde, o comprometimento de toda a cidade. Eu acredito que foi, vamos dizer assim, o melhor que a gente podia fazer. O vírus realmente é uma coisa que a gente não conhece tudo, a gente conhece pouco, na verdade, dele ainda, estamos aprendendo, vamos dizer assim. Então, qual é que sempre foi o nosso maior receio? Pelo que a gente viu na Europa e outros países, é a gente ter pessoas doentes e não conseguir atender elas. Então esse é o que eu botei a minha meta, eu não quero ninguém doente que a gente não consiga tentar dar o melhor atendimento. Se a gente vai ter sucesso, nós vamos ter óbitos ou não, a gente está vendo hoje que isso é uma coisa inevitável, é uma coisa que era secundária, mas eu queria ter uma estrutura para poder dar um atendimento de qualidade. Isso a gente conseguiu fazer, então de certa forma a gente se sente que a gente conseguiu atender o que era possível em termos da Covid-19. O município sai melhor estruturalmente, organizadamente desse processo, porque a gente sabe que a quantidade de leitos ela é finita, muito empresário ajudou, o poder público federal, a esfera federal e estadual também geraram recursos que normalmente nós não víamos, para esse enfrentamento. Sairemos melhor, mais organizados e, quem sabe, mais preparados para um futuro evento que os cientistas dizem que será inevitável, não se sabe quando e nem como? Não, tenho certeza que sim, Rodrigão. Tenho certeza que sim, porque, na verdade, vamos dizer assim, esse conjunto de forças que tu falou, vamos dizer, toda a questão, claro, primeiro um protagonismo muito grande dos municípios, até porque estourou aquela coisa, vamos fazer o que nós podemos. Depois, é claro, o governo estadual fixando a questão do distanciamento, o governo federal com recursos importantes. Então a gente conseguiu colocar, por exemplo, hoje o nosso hospital é totalmente outra estrutura do que a gente tinha. Tanto pela sua situação do município, pelos recursos federais, mas muito também, eu acho que isso aí nos deixa uma grande lição pelo voluntariado, pela participação das empresas. A gente, na primeira semana ali da pandemia, a gente criou um grupo, Todos por Campo Bom, onde participaram quase 30 empresários, dirigentes de entidades, CDL, ACI e tudo, e a gente teve vamos dizer assim, uma visão de o quanto a gente pode trabalhar unido e quanto as pessoas, e aí eu falo de Campo Bom, acho que os outros municípios também têm seus exemplos, mas o quanto Campo Bom é diferenciado em termos de que, nesse momento,
os empresários, entidades abraçaram a cidade e praticamente conseguiram transformar uma estrutura, claro, sempre no sentido de nós poder enfrentar aquele enfrentamento que eu falei antes, poder dar condições, mas realmente a gente praticamente não precisou comprar máscaras, porque as indústrias de calçados se transformaram em indústria de máscaras, aquela Face Shield também, outra indústria de calçados se especializou em fazer aquilo e doou para municípios, inclusive para o estado, muitas delas. Então a gente teve respiradores por empresas, o fórum nos doou um raio-x móvel, nós compramos a tomografia que já estava nos nossos planos também. Então, digamos assim, Rodrigão, foi muito doloroso para nós, né? Foi muito difícil, está sendo ainda, porque a gente ainda tem muito medo por conta de que casos graves ainda estão acontecendo e óbitos também, mas na verdade, com certeza, nós sairemos muito mais preparados em equipamentos e eu diria também até como seres humanos sairemos muito melhores, porque a gente viu na pandemia que ela, de certa forma, ela igualou a todos. Independente da tua condição social, da tua religião, da tua cor, tu está sujeito à pandemia e, vamos dizer, se colocou todos no mesmo patamar. Pessoas que tinham muita condição, infelizmente, às vezes vieram a óbito, outras conseguiram se recuperar com um tratamento igualitário, digamos assim, que a gente teve na cidade, todos tendo o mesmo tratamento. E isso mostra, vamos dizer, nos traz, eu acho, um grande aprendizado de que a gente tem que valorizar muito a nossa vida, valorizar muito as questões assim pessoais, de respeito, de empatia, as coisas, e eu acho que isso vai ser um grande legado também, como pessoas, como famílias, nos deu outro status trabalhar mais dentro da nossa família, até pela questão do isolamento, né? Então começamos a ter outras atitudes, outros caminhos dentro das nossas casas, nossos lares também. Então eu acredito que ele, sim, vai ser muito difícil, um sofrimento, todos vamos perder, mas por outro lado também acho que vamos aprender muito e vamos estar mais estruturados, com certeza. Perfeito. A gente falou um pouco de como o Campo Bom sai dessa situação. A gente viu uma situação que eu particularmente não entendi muito bem, do fechamento das fronteiras, mas por outro lado, uma atitude protagonista de vocês, daquela vacina na casa das pessoas, indo no encontro, buscando o idoso. O senhor, como gestor, o que traz de aprendizado de tudo isso? Imagino que tenha sido uma faculdade obrigatória PhD, né? Sim. Sim, o aprendizado é enorme, né? Vamos dizer, o aprendizado é de que, vamos dizer, né, pela própria estrutura do município, digamos assim, nós tivemos muitos serviços que foram paralisados, né? Área de cultura, educação e tudo. Nós tivemos, no primeiro momento, vamos dizer assim, de agregar esse pessoal para fazer o trabalho de orientação, que a gente trabalhou, inclusive, nas questões das barreiras, que realmente foi um início ali bastante difícil, onde a gente procurou, de certa forma, ter um controle total e trabalhar muito na orientação das pessoas. Não era muita gente, o prefeito quer evitar todo mundo de entrar e sair. Não é, nós queremos orientar, queremos conscientizar as pessoas do risco da pandemia. E a gente acabou ficando quase 2 meses sem casos nesse período, e eu acho que muito foi por questão dessa, embora depois, claro, pela questão comunitária, acabou também entrando Sim. dentro de um lugar comum, porque nossos municípios realmente são, né, muito próximos. Era inevitável, né? A gente tinha que estar preparado da melhor forma para quando chegasse. Conseguiu ganhar um prazo. E era o que desde o início era isso. O que nós trabalhamos com a pandemia? Ela vai chegar, ela vai atingir um número X de pessoas até se ter uma imunidade, e nós vamos ter o quê? Tentar ter o tempo máximo para nos preparar, para enfrentar ela e poder dar aquela condição de atendimento o melhor possível para tentar salvar vidas, né? Esse eu acho que foi a grande missão que a gente teve. Então, sim, um grande aprendizado, com acertos, com erros, com certeza, mas sempre visando proteger a vida, proteger o nosso cidadão de Campo Bom. Como é que você está enxergando esse momento de uma união ainda maior? Vocês sempre tiveram uma união, você foi presidente da Associação dos Municípios Sim. do Vale do Rio dos Sinos, né? E um protagonismo bastante grande na evolução da questão do turismo, por exemplo, um belo trabalho que vocês apresentaram no início desse ano, ainda parece que foi há 10 anos atrás, né? Foi no início desse ano aqui, a gente ainda nem conseguiu botar tudo para a rua ainda, né? Essa união e essa flexibilização que o governador mostra quando ele compartilha, ele opta por compartilhar com os municípios a responsabilidade. Como funcionou esse grupo junto? Como está funcionando vocês todos, prefeitos dos municípios do Vale do Rio do Sinos, da região 7, na verdade? Claro. A nossa associação, digamos assim, ela tem tido um papel muito importante
digamos assim, até para um entrosamento dos prefeitos, para um compartilhamento de ideias, de sugestões, de melhorias que sirvam, enfim, para melhorar o serviço público e a atuação dos municípios de uma maneira geral, né? Então, a gente iniciou realmente com a presidência esse ano, pela questão, né, da descompatibilização, então ficamos só aí 3 meses, mas já deu para iniciar, sim, um trabalho bastante importante do Vale Germânico, uma coisa que pode nos colocar num outro patamar, nos trazer o turismo, porque hoje nós somos só uma passagem, nós queremos ser protagonismo na questão do turismo. Então se iniciou um trabalho, se fez aquela bela festa lá em Morro Reuter e tudo, né, e depois acabou que a gente, pela pandemia... lá em Campo Bom, né? Sim, depois fizemos em Campo Bom também, e depois, claro, pela pandemia acabou, embora o pessoal tenha se reunido sempre, os projetos não pararam, mas na verdade a gente acabou não podendo fazer. Não dá para incentivar o turismo, né? Não dá para incentivar porque justamente causa, né? Era momento de ficar em casa, agora causa a gente aglomeração, e isso a gente não pode incentivar nesse momento. Né? Mas esse cuidado compartilhado está funcionando. Sim, muito Essas bom. discussões com um grupo tão heterogêneo, né? Porque tem pessoas dos mais diversos partidos, dos mais diversos pensamentos. Não, isso funciona muito bem. Eu acho que a gente sempre fala ali na associação que quando a gente tá na associação, a gente não fala, ninguém nem pensa, ó, tu é do partido tal, embora, claro, que algumas ações reflitam um pouco mais questões ideológicas, né? Mas não se procura trabalhar isso de uma maneira muito consciente, né? Muito racional, para que a gente possa estar trocando ideias. E é bom um pouco esse contraponto, um ser um pouquinho mais liberal, o outro um pouquinho menos, para que a gente possa avaliar todos os aspectos de uma ação, de uma mudança de comportamento com relação às flexibilizações ou não, né? Mas acho que a gente tem procurado e tem conseguido, sim, né? E agora a prefeita Tânia, que é uma pessoa que tem essa capacidade, né, nata dela já, então ela tem colocado de uma maneira muito boa assim, a questão de unir esses esforços, né? E a gente tem unido isso, a questão do compartilhamento, da cogestão agora foi importante, porque os municípios têm às vezes uma realidade um pouquinho diferente em regiões para outra, e essa questão, como foi uma questão que desde o começo os prefeitos tiveram que tomar um protagonismo, então a gente pedia para o Estado, não é importante, o modelo do Estado é importante, porque ele traz uma realidade estadual que a gente não tem no município, então ele dá uma fotografia mais ampla. Mas é importante também que os municípios, que são quem faz as ações do dia a dia, quem tem todas vamos dizer, a obrigação ali de estar fazendo, controlando, fiscalizando, que ele tenha também uma voz ativa, né? Então foi colocado isso, a gente foi o primeiro município que aprovou o plano de cogestão, porque no dia que foi falado, nós já nos reunimos, montamos um comitê, eu faço parte também do comitê progestão, junto com todo o pessoal da área médica, da área jurídica, né, todos os envolvidos e os prefeitos também, e a gente tem então trabalhamos forte, fizemos o protocolo, aprovamos, então toda semana a gente está reunindo, está revendo, ver o que a gente deve flexibilizar e o que é perigoso, que a gente não deve, então não é uma irresponsabilidade, pelo contrário, nós queremos o máximo de responsabilidade, mas trazendo para a nossa situação da nossa região. Quero saber como é que vai ser esse processo na nossa querida cidade de Campo Bom. Quando a gente vai poder voltar à vida normal, prefeito? Prefeito, devolve para nós a vida normal, prefeito. Deixa a gente caminhar no parcão. Quando vai ser possível jogar bola? Eu não quero jogar bola, prefeito. Vamos conversar um pouco sobre isso na volta do intervalo. Claro. Uma conversa de peso com o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi.
Prefeito, a gente conversava no primeiro bloco desse enfrentamento daquele momento em que a coisa chegou, né? Chegou chegando e bagunçou a vida de todo mundo. A gente está vendo os números arrefecerem, né? Não só o platô, a estabilização, mas uma queda considerável. Acho que os números de hoje são muito positivos lá em Campo Bom. A gente quer saber como a vida volta, né? Todo mundo quer a sua vida de volta. Sim. A gente fala do novo normal, eu quero a minha vida de volta. Mas, acima de tudo, a gente sabe que muitas pessoas foram muito prejudicadas ao longo desse caminho. Negócios que ainda não puderam voltar. A gente falava aqui nos bastidores, o pessoal das áreas de eventos, das escolas de educação infantil que são privadas, das escolas livres que agora começam a encontrar novamente o seu formato, dos tios das vans, é uma cadeia gigante do pessoal da cultura que agora começa a chegar um reforço, em que pese Campo Bom já ter destinado uma boa verba para esta área da sua receita realmente, né? Como é que é receber essa turma, dar a atenção deles e não poder dizer o que eles querem ouvir, né, prefeito? É muito difícil, Rodrigo, é muito difícil porque a gente, principalmente eu que também sou um pequeno comerciante, embora hoje, como a gente trabalha com farmácia, a gente tem uma situação mais cômoda, né? Porque a gente é um comércio essencial, então se pode ter uma atividade quase que normal, né? Quase que normal. A gente parou quando houve uma contaminação minha, da minha filha, e a gente ficou ela ficou sem poder trabalhar, então a gente deu uma reduzida no horário. Mas se pode trabalhar de uma maneira, vamos dizer assim, tranquila, né? Ao contrário do que acontece com os segmentos que tu colocaste, né? A questão das escolas infantis, das vans, do centro de eventos, das quadras de esportes, né? Então são várias tipos de atividades que estão sofrendo muito. E isso aí, a gente sofre junto com isso, porque a nossa cidade, nossos amigos, nossos conhecidos, nossas empresas que são quem sustentam o município, né? Então, o que a gente procurou desde o começo? Independente da questão federal, o município alocou todos os recursos possíveis, mesmo com a queda de arrecadação, para que a gente pudesse ter incentivos, alocação, lives para os artistas, né? Recursos para as vans, pelo menos para pagar o imposto e alguma coisa ali para poder ir levando a coisa de uma maneira, porque a gente também não tem como suprir todas as necessidades, né, das empresas, como se elas estivessem trabalhando, não existe como, infelizmente, isso, mas a gente já investiu, acho que quase 500 mil reais de recurso próprio nesse sentido. Então, mais de 130 empresas, micro, MEIs, né, empresas de pequeno porte foram auxiliadas, mais especificamente para locação. As vans também receberam recurso. Então, nós estamos tentando ajudar aqueles que estão sofrendo mais, que eu acho que é a nossa principal obrigação hoje, né? Então, essa semana ainda estava conversando também contigo, né, o pessoal das escolinhas, prefeito, agora em setembro não vai começar, nós achamos que ia começar. Então, é uma situação difícil, porque embora os números tenham caído e a gente comemora muito, hoje o número de resultados positivos, os testes seguem sendo num número grande, mas os positivos têm diminuído o percentual. Em contrapartida, a gente ainda tem uma situação hospitalar um pouco tensa, né? Novo Hamburgo nos colocou, Porto Alegre, São Leopoldo, que o número deu uma crescida na questão de UTIs. Então isso nos preocupa, porque o que mais nos preocupa na questão da Covid é realmente quem vai para a UTI, né? Quem agrava, porque os outros vão se recuperando, alguns são assintomáticos, aí tudo bem, vamos dizer assim, é difícil, às vezes passa trabalho, mas o mais importante é as vidas que a gente acaba perdendo. Então isso é uma questão que nos preocupa, né? Então a gente ainda não pode liberar, embora o que a gente gostaria era sair, que nem tu diz, ó, vamos liberar o parcão, vamos jogar o futebolzinho. Então, claro que a gente está fazendo uma retomada, tá? A gente, nos próximos dias, no final de semana, a gente vai estar liberando as áreas públicas, aí com restrições, vamos fazer 3 estágios, nós vamos iniciar o estágio 1. Então vamos liberar o parcão, aí o máximo de 5 pessoas do grupo familiar, pedindo a distanciamento, uso de máscara, não compartilhamento, claro que tudo muito na questão da conscientização. Porque na questão chamando as pessoas para a realidade. Para a realidade, porque não adianta tu obrigar, tu não vai obrigar ninguém. E a gente sabe que as pessoas já não aguentam mais também ir embora. A gente também está sofrendo com isso, mas se a gente largar agora de uma maneira geral, nós vamos ter problema.
A gente sabe porque a gente está observando. Com a questão do Dia dos Pais, a gente teve 14, 15 dias depois um aumento considerável. Né? Então, que é uma coisa, claro que é uma coisa que a gente vai ter que estar testando na prática, né? As pessoas estão começando a liberar um pouco mais e a gente vai ter que ter essa parceria da comunidade. Tentar a liberação, atividade produtiva em primeiro lugar, para que as pessoas possam trabalhar, possam sustentar suas famílias, manter os empregos, isso é o mais importante. E devagarzinho a gente começar a dar um pouquinho mais de lazer, primeiro momento aquele lazer que não envolva esporte, contato físico, aquela coisa assim, que é mais arriscado, porque nós não temos condições de fazer um protocolo como os clubes profissionais têm, né, para poder retomar a atividade. Né? Então, nós não tivemos série B e C do Campeonato Gaúcho, prefeito. Né? Nós abrimos mão disso porque não tinha como ter protocolo. Por isso, né? Como é que tu vai testar todo mundo e coisa e tal, com uma rapidez necessária. Isso. Então, vamos dizer, a Série A, ela se paga pela questão da televisão, das transmissões, as outras não, elas têm que ter um investimento. Imagina nós lá na quadra de esporte. É mais difícil, além do que o risco de contaminação é maior. Como é que foi o impacto para ti daquele momento que tu soube que estava contaminado com a Covid? Na verdade, eu vou te dizer, é uma ansiedade. A ansiedade eu já faz tempo desde que começou, já estou tomando um remedinho para ansiedade, né? Mas, digamos assim, aí sim é uma preocupação muito grande. Porque qual é o medo que a gente tem no Covid, né? Vamos dizer assim, é chegar aí no 5º, 6º dia e ter um agravamento, que é o que acontece, um agravamento grave, falta de ar, e de repente precisar de uma UTI, né? Porque o que acontece? Aí a gente, vamos dizer assim, a gente passa a depender um pouco do nosso organismo, que é muito diferente da característica do vírus sobre o meu organismo, que é diferente do organismo do vizinho, né? Então, vamos dizer assim, então eu realmente eu contava os dias, assim, eu acho que eu já estou no 5º dia, acho que não vai. Aí eu ligava para o médico, assim, estou assim, será que isso vai agravar? Será que não vai? O que você sentiu, Luciano? Eu senti, vamos dizer assim, eu comecei assim, tipo, na quarta-feira, eu tenho rinite já naturalmente, eu já tenho um pouquinho dessas reações alérgicas, comecei a sentir uma corizazinha leve, nada de trancado, nada de catarro, uma coriza leve, começou a sentir aquela coriza, quarta para sexta-feira, eu comecei a sentir umas dor muscular, e aquelas, eu digo, deve ser uma gripe, mas fiquei meio assim, daí claro, já comecei a me cuidar, né, e da sexta para sábado aquelas dores aumentaram bastante, então no domingo eu fui no nosso centro de referência lá, consultei, fiz o exame do nariz daí, né? E aí já disse, olha, tu te isola, ganhei alguns medicamentos ali, e aí tu te isola e vamos aguardar o resultado. Daí na terça-feira a gente teve o resultado positivo. Eu até minha esposa estava comigo, a família normal, assim, sabe? Claro, quando eu senti o sintoma a gente começou a cuidar, mas até ali a gente estava dividindo dentro de casa, o chimarrão normal, coisa e tal, né? Do dia a dia. E aí fiquei com muito receio, né? Daí elas fizeram o exame, minha esposa fez exame, fez 3 exames naquela semana e não se contaminou mesmo, estando direto comigo. A filha mais nova teve contágio, mas como é uma semi-atleta, porque ela faz muita atividade, ela não teve praticamente sintoma nenhum, a não ser a perda de olfato, que eu também tive, só que eu tive vários outros sintomas, né? Dores musculares, dores nas costas, dores na panturrilha, na face posterior da coxa, dor de cabeça. Então, vários sintomas, mas não tive falta de ar. Tive cansaço, mas falta de ar eu não tive. Então, superei bem, mas eu acho que o maior medo é que bate aquele pânico, né? Quando tu fica pensando, será que eu vou ser um daqueles que agrava e vou ter que ir para uma UTI, vou depender de sorte também nesse momento para sair e conseguir voltar a uma vida normal. Então, isso foi o maior medo, essa ansiedade, né? Prefeito, a gente está chegando ao finalzinho do seu mandato, né? Evidentemente, o senhor é candidato natural à reeleição. Queria poder estar fazendo, nesse momento, uma conversa com o senhor, já falando de realizações e de projetos para o futuro da nossa cidade. Agora, o assunto premente, o assunto que todos nós estamos muito imbuídos, é de superarmos juntos esse momento tão difícil, né? Como é que vai ser fazer campanha esse ano, prefeito? O senhor com certeza está com a cabeça para outro lugar, né? Como faz prejudica, porque quem está lá é naturalmente pré-candidato e candidatíssimo à reeleição, né? Quase uma avaliação do governo. Isso tudo bagunçou de que forma, em que tamanho, prefeito? Muito, Rodrigo, muito, bagunçou muito, porque eu praticamente não consigo hoje
embora eu tenha que pensar, e a gente está fazendo todos os encaminhamentos, convenções, eu sou presidente do partido também, né? Então, mas na verdade a gente não consegue focar nisso, sabe? A gente está focado ainda na pandemia e na superação. A gente criou o programa Supera também, que é a superação, e já estamos trabalhando com empresas. Então, meu foco hoje é devolver Campo Bom para os eixos, é colocar a nossa arrecadação em dia, né, colocar a cidade novamente no protagonismo e com saúde financeira que ela sempre teve. Então, vamos dizer, realmente, eu acho que a questão mais, assim, a questão eleitoral vai ser baseado muito na nossa realização, né, com o enfrentamento da própria pandemia, porque, na verdade, não vai ter nem condições de a gente fazer um corpo a corpo, aquele que é normal, do dia a dia, né, pelo menos eu não me sinto de nenhuma forma à vontade, não vou fazer, porque eu sou uma pessoa que cobro muito a questão também de cuidado das pessoas, né? Então, difícil, bastante difícil. Qual é o principal desafio que o futuro prefeito de Campo Bom terá pela frente? Eu acho que a gente tem alguns desafios pela frente importantes, né? Vamos dizer, além de toda essa questão de retomada do crescimento, de apoio, porque daqui a pouco o que vai acontecer? Esses recursos, hoje a gente, só para ter uma ideia, a gente está entregando hoje 180 cestas básicas por dia. Quando a gente entregou 1.800 no ano inteiro passado, e hoje nós estamos entregando 4.000 quase por mês. Né, vamos dizer assim, parceria com empresas, investimento do município, recursos federais, tudo canalizado para atender essa necessidade. E vai chegar o ponto que o auxílio emergencial também vai terminar, que a gente não vai ter condições de ficar. Já baixou de 600 para 300. Já baixou, então, porque também, né, não se tem esse recurso infinito, né, tu tem que ter. Então, mas eu acho que no ano que vem a gente vai ter um período de dificuldade. Por quê? Porque vai terminar a condição desses auxílios que hoje estão sustentando o movimento econômico dos municípios e do Brasil como um todo, e a gente vai ter que voltar a se virar com as nossas próprias pernas, né? Então, nossa missão é conseguir retomar, trazer investimentos, enquanto a gente ainda tem recursos aí para investir nas empresas, investimentos, para que a gente possa ter as pessoas empregadas, né, no menor tempo possível, e poder ter a sua renda para a gente não depender da questão, vamos dizer assim, desses recursos hoje que são passageiros, que são momentâneos, para auxiliar nesse momento. Que é para matar a fome mesmo. Para matar a fome, para não deixar as pessoas sem atendimento. Então, hoje é mais uma coisa assim. Então, nós temos que retomar logo. Essa é a principal missão. E a gente, claro, tem outros desafios aí para o ano, questão do ISS, que está mudando a legislação, então nós vamos perder recursos também, né? Então, vamos dizer, isso é importante, também é mais um agravante nessa questão. Então, o nosso trabalho hoje é fortemente na questão econômica, para a retomada. Estamos trazendo empresas para Campo Bom mesmo na pandemia, né? Estamos investindo em lotes industriais, estamos oferecendo parcerias, porque a gente precisa manter os empregos, porque as pessoas com emprego, elas vão conseguir superar esse momento. Mas se nós não tivermos, já temos sempre um certo número de pessoas precisando, que depende da assistência social, depende do município. Se nós não tivermos isso, realmente vai ser difícil no ano que vem. Mas nós estamos confiando que, Prefeito, que vai ser obrigado por estar sempre de peito aberto com a gente, conversando com a nossa comunidade de Campo Bom através as lentes da nossa Vale TV. Obrigado, Rodrigo. Eu fico muito feliz de poder estar aí, sempre colocando um pouquinho da nossa cidade, que a gente adora, que a gente considera a melhor cidade do mundo, que a gente é muito orgulhoso da nossa cidade. Que a gente morre de inveja de várias coisas de Campo Bom, o senhor sabe disso, já falamos sobre isso. Né? Então, mais a gente poder estar falando um pouquinho nesse momento difícil mesmo assim, pedindo para as pessoas que tem que ter um pouquinho de paciência. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que todo mundo queria a vida normal, como tu falou, queremos nossa vida de volta, e a gente quer a vida de volta também. Mas precisamos, antes de tudo, ter a vida para poder viver. Então isso hoje é muito importante. Vamos se cuidar, ainda vamos ter que se cuidar bastante tempo. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade NH, que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, tudo novo de novo, vem aí a 0 grau em novembro. Apoio da Lookfair, fechaduras e acessórios. A gente fica por aqui, hoje numa conversa de peso com o prefeito municipal de Campo Bom, Luciano Orsi. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.